Eu peço desculpas porque eu estava na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores e por isso cheguei atrasado, mas pelo que eu pude resgatar da fala inicial do ministro, é que ele disse que não era ministro do SUS, mas ministro da Saúde, numa clara sinalização ao setor privado de saúde. O SUS é muito importante, mas nem é o maior investimento que existe na saúde. Por isso, a minha declaração sempre pragmática, que eu sou ministro da Saúde, não ministro do SUS. Disse que o financiamento no SUS é crescente e que, portanto, não iria pedir mais R$1. O orçamento da saúde é crescente há muito tempo, né? Nós não temos uma redução de recursos da saúde, historicamente. Enquanto nós não aplicarmos bem os recursos que temos, eu tenho desconforto em pedir mais recursos para a saúde. Depois, pressionado por pergunta dos deputados, admitiu que há um subfinanciamento. Essa questão dos planos, quanto mais as pessoas colocarem recursos na saúde, melhor para nós, melhor para a saúde como um todo, e ajuda a equilibrar o subfinanciamento do SUS, que eu reconheço que existe. Eu não estou dizendo que não existe. Então a pergunta é, afinal de contas, o SUS está subfinanciado ou há dinheiro demais? A segunda tem a ver com a política de AIDS. Os dados epidemiológicos hoje são alarmantes e apontam uma pauperização, uma juvenilização, interiorização da doença. O programa tem sido afetado, sobretudo, por causa das posições dos sujeitos hoje afetados, que são pobres, que moram em bolsões de miséria, que não têm acesso ao programa. E os coletivos que estão preocupados com a política de AIDS temem que o ministro interino desmonte ou contingencie os recursos dessa política de AIDS. Então, eu queria saber claramente se o ministro mantém em pé toda a política de AIDS que vinha sendo travada ou se faz algum tipo de modificação. E, por fim, em relação à notificação da violência interpessoal e provocada, que é um dado, desde 2006, vem sendo feito pelo SUS e que dá conta da violência, sobretudo, contra a mulher. O que chegou para nós aqui é que havia do ministro interino uma decisão interna de que esses dados não fossem mais... eles são públicos, mas que os profissionais, os técnicos do Ministério da Saúde não falassem mais sobre esses dados da cerca da violência contra a mulher. Eu queria saber se isso procede e qual é a política do ministro em relação a esses dados de notificação de violência interpessoal e provocada em relação à mulher. São as 3 perguntas. Deputado Jean Willis, o subfinanciamento da saúde existe. Ninguém está dizendo que não existe, apenas não usarei como desculpa para não fazer que as coisas caminhem, para não fazer que as coisas melhorem. Não esperem de mim que eu fique chorando a falta do dinheiro. Eu vou fazer mais com o que nós temos. Esse é o desafio da gestão. Então, não adianta querer distorcer o que eu estou falando. Eu estou falando o que eu estou falando. Então, para mim, está muito claro a posição. Perdão, ministro, mas não houve distorção, não. Eu só questionei a contradição entre as duas afirmações. Não tem contradição, não há afirmação. Há versão. E eu desfarei todas as vezes que tentarem insistir nas versões. O fato é o fato, a versão é a versão. Eu espero que vença o fato, mas é da política. Ministro, eu sou ministro da Saúde, de fato. Então, não é que eu não falo que não sou ministro do SUS, eu não sou ministro só do SUS. Né? Não vou ficar nesse discurso de que eu tenho que dar tudo para todos e aí todo o orçamento da União não seria suficiente. Então, nós precisamos ser apenas pragmáticos. Eu estou aqui para cumprir uma tarefa. Então, o SUS investe, o público investe 110 bilhões governo federal, 70 bilhões de estados, 60 bilhões de municípios, são 240 bilhões. O privado investe 300 bilhões anualmente na saúde e complementa o subfinanciamento do SUS. Então, não vejo contradição, acho que quanto mais recursos estiverem alocados à saúde, melhor. O senhor conhece a Adele? Não? Não? Conhece, Irã? Referência mundial em AIDS. Ela está lá, é a chefe do setor no Ministério. Funcionária de carreira de altíssima qualificação. Portanto, não há nenhuma possibilidade de desmonte em política de AIDS, DST, nenhuma. Ela é uma referência mundial na área. A violência contra a mulher. Dia 7 e 8 de junho, agora, nós divulgamos os dados mais recentes de violência à mulher para a imprensa. Fizemos um evento para a imprensa para divulgar os mais recentes dados de violência à mulher. Portanto, não há nenhum interesse nosso. Aliás, eu já disse, prioridade número 1 da nossa gestão, informatização, transparência, clareza do que acontece. E a prioridade número 2, prevenção e promoção de saúde. O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma resposta do Estado a um direito garantido na Constituição do acesso de todas as pessoas
a serviços de saúde. Então, o SUS veio como resposta a algo que prescreve a Constituição, que todos e todas devem ter acesso gratuito à saúde pública e gratuita. Vossa Excelência disse que reconheceu, depois de muitos questionamentos, que o SUS é subfinanciado. Ou seja, se há subfinanciamento no SUS e se Vossa Excelência não vai pedir R$1 a mais para financiar o SUS, como virá esse financiamento? De onde virá esse financiamento, já que é subfinanciado? Primeira questão, então, foi essa pergunta que eu fiz. Aí há uma contradição em reconhecer o subfinanciamento, em ignorar o que diz a Constituição sobre o acesso universal à saúde gratuita e de qualidade, saúde gratuita e de qualidade, volto a dizer, essa é a contradição. E em relação à política de AIDS, eu não perguntei sobre o currículo da nova coordenadora, porque eu imagino que ela seja competente. Eu falei de uma política pública que envolve, sobretudo, a sociedade civil organizada. E o medo da sociedade civil organizada diante da nova gestão do ministro interino, que não coloca como prioridade essa política, dela não ser mais consultada, dela não participar da construção dessa política. Foi isso que eu perguntei e não sobre o currículo. Tá bem. Então eu vou insistir com o deputado Joês, com a deputada Érica, que podem repetir à vontade as suas opiniões para tentar fazer uma versão, mas não é o que eu disse. Então, quando eu não disse, eu não disse. Não são opiniões, são perguntas, senhor ministro. A Érica interino. Diz, quanto à questão da sociedade civil, ela participa desse programa da AIDS. O senhor está dizendo que houve interiorização, houve juvenilização da AIDS. Não é agora nos 2 meses que eu estou lá. Então, nós vamos resolver isso. Evidentemente, não é. Mas o senhor conte comigo para lhe ajudar nessa área que nós temos muito interesse.